Você sabe qual é um dos maiores desafios que empresas têm enfrentado no país nos últimos anos? Gerenciar a inadimplência e assim contribuir para uma boa gestão financeira, reduzindo o impacto no fluxo de caixa. Contudo, a boa notícia é que a tecnologia tem oferecido cada vez mais soluções para ajudar a mitigar os problemas com a inadimplência. Fique com a gente nos próximos minutos e conheça mais sobre como você pode levar essa tecnologia para a sua empresa. Eu sou a Cris Santos e esse é o Radar Financeiro, uma produção da AxiStage, o seu podcast oficial de conteúdos sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. E neste episódio, o nosso tema é o papel da cobrança digital eficiente para uma boa gestão financeira das empresas. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgados em outubro de 2022, nada menos que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Esse é um número bem elevado, o mais alto da série histórica da instituição desde 2010, e revela a importância de empresas, sobretudo de cobranças recorrentes, protegerem o seu caixa. Mas como isso é possível? Para responder a essa e muitas outras perguntas, eu converso hoje com Luiz Ferraz, CEO da Negocie Online, uma empresa do grupo AxiStage. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo ao Radar Financeiro. Olá, tudo bem? É um prazer poder falar de um tema que para nós é super importante, é um tema que a gente vem se dedicando aí há vários anos, há 7 anos, então para nós é uma satisfação e acho que a gente vai poder contribuir bastante com informações relevantes. Então, Luiz, antes da gente começar a falar sobre o processo de cobrança digital e os ganhos para as empresas, eu queria ouvir um pouquinho sobre a Negocie Online. Como foi que você decidiu fundar a empresa? Como que ela foi englobada no grupo AxiStage? Então, na verdade é uma história que acho que precede um pouquinho até a fundação da Negocie Online, né? Eu e meus 2 sócios, a gente vem de um mercado de contact center. Eu já atuava há mais de 20 anos como executivo na área de telecomunicações e atendimento a cliente, contact center, e a gente sentiu que as empresas pensavam muito na experiência do cliente até o momento em que ele ficava inadimplente. E aí a gente não tinha uma gestão dessa jornada pensando na sua satisfação no momento em que ele passa a ser inadimplente, e muitas vezes esse cliente ele acaba sendo um cliente que tem que retornar para a base, é um cliente recorrente que passa por uma situação momentânea de inadimplência, né? Então a gente começou a trabalhar, a gente foi um dos pioneiros na área de cobrança digital há 7 anos atrás, né? E depois de 2 anos de empresa, a gente acabou encontrando uma sinergia com a AxiStage, né? Uma vez que a AxiStage é uma empresa que foca na automação de processos financeiros para as empresas. E a Negocie Online tem uma ferramenta e um processo e um modelo de serviço que faz com que a gente consiga melhorar a performance das áreas financeiras, principalmente no que tange ao fluxo de caixa. Então acho que esse casamento é um casamento que deu certo, a gente já está há quase 5 anos juntos e com planos aí de crescimento para os próximos anos. Interessante, Luiz. E em linhas gerais, como reduzir os riscos para uma empresa a partir de um processo de cobrança eficiente, e a tecnologia é uma alternativa? Um processo de cobrança eficiente, na verdade, ele é muito importante para as empresas na melhoria da sua performance, né? E quando a gente fala em performance, especificamente na gestão de fluxo de caixa, você ter um processo fluido para trazer o dinheiro de volta para a empresa no tempo certo, sem grandes atritos, é um diferencial, né? Principalmente nesse momento em que o custo do dinheiro acaba sendo um custo elevado. E a tecnologia é um aliado nesse processo? Sim, na verdade é um grande aliado, e vamos dizer que para um processo de cobrança, principalmente uma cobrança digital, que é a nossa oferta, ele tem um papel muito importante, porque ele garante uma eficiência no processo e uma integração orquestrada dos diversos canais de cobrança, fazendo com que o cliente tenha um atendimento fluido a qualquer momento e sem grandes barreiras para poder voltar a ser adimplente. E quais são os principais benefícios que uma plataforma de cobrança digital proporciona para uma boa gestão financeira das empresas? Então, na verdade, quando a gente fala de um processo de cobrança digital, a gente consegue elencar alguns benefícios, né?
Muitas vezes se fala em redução de custo. Tem redução de custo? Sim, tem redução de custo no que diz respeito principalmente à redução do atendimento humano, que é um dos grandes ofensores em qualquer processo de atendimento, seja na cobrança, seja no contact center e assim por diante. Ou até mesmo na parte que antigamente era muito utilizada no processo tradicional de cobrança, que era o processo de emissão de cartas, correio, onde você tinha um custo bastante elevado. Essa é a redução de custo que a gente tem e que tem um grande papel aí num processo de cobrança digital, né? Mas isso não é o principal. O principal, eu acho que a gente busca com uma cobrança digital eficiente é um aumento de produtividade. Você consegue fazer com que você tenha um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem restrição de quantidade de clientes que você atende simultaneamente, porque a tecnologia permite você escalar o negócio de uma maneira bastante rica, né? Acho que esse é um dos grandes diferenciais. Você não tem o risco de cometer erros, porque quando você tem uma tecnologia implementada e eficiente, você acaba tendo um processo que minimiza risco. Você tem uma definição já de como tratar a demanda de cada cliente, né? Você consegue customizar esse tratamento dessas demandas de uma maneira bastante particular, mas com precisão, tá? Tem um ponto importante, né, que eu acho que a gente é o que a gente sempre perseguiu, né, que é a melhoria da experiência do cliente, né? Então, quando você tem um processo de cobrança digital eficiente, a experiência do cliente ela passa a ser bastante privilegiada, né? Você consegue fazer com que a jornada dele dentro do ciclo de atendimento no que diz respeito à inadimplência passa a ter uma orquestração e gera uma maior empatia dele com a empresa, né? Tudo isso você consegue dentro de uma plataforma integrada e desenvolvida de acordo com as necessidades de cada credor, né? Você consegue ter um monitoramento em tempo real de performance, monitoramento em tempo real das necessidades do cliente, você consegue interagir de uma maneira muito particular com cada um dos clientes, né? Então, assim, em resumo, uma estratégia de cobrança digital bem implementada pode se tornar um aliado muito grande para uma boa gestão financeira das empresas. Luiz, quais são as ferramentas mais utilizadas em uma estratégia de cobrança digital? E os telefonemas, eles deixam de ser uma opção com essa solução? É muito comum a gente falar que numa cobrança digital, né, a cobrança digital ela manda SMS, manda e-mail, né, ela tem um portal, mas na verdade tudo isso, né, e muito mais, né, a nível de acionamento, ele tem um papel importante na cobrança digital se ele for trabalhar de uma maneira orquestrada dentro de uma estratégia definida a 4 mãos entre nós, os provedores da tecnologia, e os credores, que são nossos clientes, né? Então, assim, a gente usa assim o envio a gente lança a mão, né, do envio de e-mails, de SMS, push notification, a gente faz. A gente tem portais de negociação? Sim, a gente tem portal, mas não é só o portal em si que é importante. O portal ele tem que estar principalmente, na medida do possível, integrado com os canais oficiais desses nossos clientes. Então a gente tem clientes que, por exemplo, se o devedor ele entra num processo de negociação a partir do app, né, e esse cliente está inadimplente, ele é direcionado para a plataforma de cobrança. E quem assume é a nossa plataforma. E o que isso tem de diferencial em relação a ele negociar dentro do app? É que, na verdade, quando você negocia dentro de uma plataforma integrada, todo o processo que você tem de acionamento, de escoragem desse cliente, conhecer o perfil de cliente, saber qual que são as suas demandas e quais são as suas particularidades, tudo isso vai ficando integrado dentro de um grande ambiente, de um data lake, onde a gente consegue depois utilizar essas informações para poder fazer o acionamento correto, retirar ele de um fluxo de cobrança, de uma régua de cobrança pré-definida. A gente consegue trabalhar com a escoragem de dados e com a escoragem de contato para acionar esse cliente dentro do canal que ele já nos procurou. Então, assim, isso tudo é importante. Agora,
não dá para a gente falar que a gente consegue eliminar o atendimento telefônico. Existem momentos em que o atendimento telefônico ele é importante, né? Ele é vamos dizer, imprescindível, né? A gente tem situações onde o cliente tem uma demanda específica que ele vai precisar falar com um atendente humano. Então, assim, não dá para falar que a gente tem que a gente tira o atendimento humano. A gente tem que falar que eles têm que se conviver. A cobrança digital e o atendimento telefônico, o atendimento humano tem um papel de trabalho, tem um papel importante trabalhando em conjunto para poder fazer com que você tenha uma gestão eficiente da cobrança como um todo. Então, Luiz, com tudo isso que você falou, a gente entende que o atendimento ele não necessariamente deixa de existir, né? Então, quando é que eles entram em ação e de que modo a tecnologia contribui para mais assertividade nessa negociação? Então, o atendimento humano, ele entra para suprir demandas onde o digital, de uma forma padronizada, mesmo com as tecnologias de inteligência artificial, que você consegue customizar cada vez mais a conversa, né, sem a necessidade do humano, mas existem momentos que não tem jeito, vai ter que entrar humano. E ele entra para quê? Ele entra para fazer uma negociação não padronizada, uma situação diferenciada que não está previsto nas regras de negócio imputadas na plataforma. Quando há problemas técnicos que não são problemas recorrentes e que você precisa ter um tratamento diferenciado. Quando há necessidade de uma atualização de dados, onde você precisa ter uma interação com esse cliente para poder coletar alguma informação também não padronizada. Enfim, tudo que não é padronizado, você acaba tendo a necessidade do atendimento humano. Agora, a gente consegue hoje índices acima de 90% de retenção do atendimento com o uso de tecnologias de chatbot, né? E com isso a gente direciona para o atendimento humano somente aquilo que realmente precisa dele. Só que você não pode direcionar sem aproveitar todo esse contexto que foi tratado no mundo digital. Então, as tecnologias ela tem que trabalhar o contexto de uma maneira muito integrada, porque a hora que a conversa chega para o humano, ele tem que saber o que já foi falado no digital, as respostas que já foram dadas e que não precisam ser dadas novamente, as validações que precisam ser feitas. Enfim, a gente tem que usar a tecnologia também para garantir essa fluidez dentro do processo de atendimento, que migra de um atendimento digital automatizado com inteligência para o humano com um atendente na ponta de uma forma, de uma jornada única para o cliente. Bacana, Luiz. Bom, nós sabemos que tecnologias de analytics e inteligência artificial contribuem no processo de negociação, mas você pode explicar também de que maneira que isso acontece, para que a gente entenda melhor? Então, a gente está falando muito de automação, de retenção, de chatbot, de tecnologias que melhoram o atendimento, que trazem performance, que permite a gente conhecer o cliente, conhecer suas necessidades. Mas tudo isso, na verdade, ele prescinde de um aporte tecnológico por trás que garanta que você vai criando uma grande inteligência, um grande banco de informações para poder tomar as decisões. Então, quando a gente fala em analytics, na verdade você usa o analytics para poder tomar decisão, para poder direcionar uma conversa, para escolher o melhor canal para se falar com esse cliente e para também direcionar os chatbots, seja chatbot no web chat, seja do WhatsApp, para poder direcionar a conversa de uma maneira que você tenha a melhor solução para aquele cliente, né, de forma que você tenha, na verdade, que você consiga trazê-lo de novo para ser um cliente adimplente, né? Na verdade, esse é o objetivo. Então, assim, a tecnologia ela serve para direcionar as conversas, ela serve para você fazer uma escoragem de base prévia para poder definir quem é o cliente que você realmente vai cobrar, quem é o cliente que você não precisa cobrar porque ele vai pagar naquela data, mesmo com atraso. Então, você consegue usar toda essa tecnologia de analytics, de inteligência artificial e N outras que a gente vem aportando dentro da solução para poder garantir realmente que a gente vai ter a melhor oferta para o cliente no menor prazo possível.
Um dos maiores entraves na hora de inadimplente negociar a sua dívida é a vergonha de lidar com o representante da empresa. E em uma plataforma de cobrança digital, esse é um problema mitigado? Sim, né? Eu acho que todo mundo hoje vai se acostumando a falar com máquinas, né? Eu vejo por mim e por N pessoas que estão à minha volta, que muitas vezes você prefere falar com um robô, né, e ter o seu problema atendido de uma maneira rápida, né, e sem grandes interações humanas. Não que a gente elimine a interação humana, porque a interação humana ela é importante, mas quando você tem um tema crítico, um tema sensível, né, como é uma inadimplência, muitas vezes você não ter essa interação humana e poder falar sem se sentir constrangido, né, eu acho que realmente a tecnologia acaba facilitando isso, né? Fica muito mais prático também, né? Não, com certeza. E qual é a experiência da Negocia Online em relação ao custo versus performance de uma operação digital comparada com uma operação tradicional de cobrança? E existe ganho? E se sim, que tipo de ganhos? Então, uma operação digital de cobrança, né, ela tem ganhos significativos por alguns motivos. Não é que ela é mais... que ela nasceu para ser só mais eficiente. Na verdade, o perfil do cliente mudou, né? Hoje, o processo de localização, que era basicamente via telefone antigamente, que você conseguia falar, né, com as pessoas no telefone, praticamente diminuiu muito, né? Quase zero, né? Quase zero. E quando a gente fala de um processo digital, a gente vai para um caminho onde a gente consegue estar aonde o cliente está, né? Acho que esse é o grande desafio. Agora, existem ganhos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, quando a gente começou lá atrás, né, há 5, 7 anos atrás, a gente, por exemplo, uma das tecnologias que fazia sentido naquela época para evitar que tivesse ligação telefônica era o chat. Em uma operação de um cliente nosso, que é um cliente grande, né? Essa operação de chat, ela iniciou do zero, ele não tinha chat de cobrança e chegou em poucos meses a 120 posições de atendimento. Cara, e começa a virar um problema. Na verdade, se você... Tudo bem, você tem o benefício de poder estar falando com esse cliente num canal que ele não falava mais, que era o telefone, você traz ele para o canal de chat e você consegue ter uma penetração maior na base para poder fazer a recuperação de crédito, mas o custo ele vai aumentando exponencialmente. E aí lá atrás, há 5, 6 anos, a gente começou a investir em tecnologias para automatizar esse chat, com chatbots próprios, né, para poder ter... oferecer para o cliente essa possibilidade de falar no chat sem ter um humano na ponta. A gente foi aprendendo, né, treinando num processo de curadoria bastante extenso, né, com um time próprio nosso de curadoria que foi aprendendo as demandas do cliente, treinando os robôs, e com isso, para você ter uma ideia, a gente chegou o ano passado, depois de 4 anos, a ter 7 posições de atendimento. Mais de 90% das chamadas a gente conseguia reter dentro dos chatbots com os robôs sem necessidade de interação humana. Você tem o benefício de você diminuir o custo, mas também você tem o benefício de poder atender uma maior quantidade de pessoas nos horários de pico, né? Coisa que com o humano você tem a limitação da PA humana, né? Do PA física, né? Então, ao ponto que esse cliente chegou no ano passado, no meio do ano passado, falou, olha, essas 7, 8 posições que eu tenho de atendimento humano, eu não vou ter mais. Por quê? Porque tudo que vocês conseguem fazer no digital, com os robôs, é o que o humano vai fazer. Então, o humano não vai fazer diferente. Aí ele manda ligar pro call center, mas ele não deixa mais o humano. Por quê? Porque a gente faz tudo. A gente consegue ativar um sinal de um cliente, restabelecer um serviço, fazer uma promessa, renegociar. Então, assim, tudo que o humano faz, a gente consegue, desde que o cliente permita e tenha um ambiente que tenha APIs para integração e que dê os serviços necessários. Então, esse é um ganho bastante importante que a gente tem dentro
do nosso processo de cobrança digital, né? Já em relação à performance, né, a gente tem a possibilidade, como eu comentei anteriormente, né, de poder ter um ambiente disponível o tempo todo, né? Então o cliente ele pode fazer a sua negociação, fazer o seu atendimento naquele momento que ele se sente mais tranquilo, que ele está mais à vontade, independente de ter um horário comercial para poder interagir com a empresa, né? Quando a gente fala em performance, a gente não pode descasar daquilo que a gente falou agora há pouco, né? De analytics, inteligência artificial. Então, na verdade, a gente é um casamento bastante próximo, né? Porque não adianta, você não põe tecnologias novas, né? Como analytics, inteligência artificial, não investe, se você não tiver um objetivo de ter ganho de performance, né? Sim. E é isso que a gente busca para os nossos clientes, né? A gente busca trazer uma melhoria da gestão financeira desse cliente, com uma cobrança eficiente, com uma redução do ciclo de recebimento, do fluxo de caixa, a partir do uso intensivo de tecnologias. Até agora a gente falou apenas sobre recuperação de crédito, mas a gente sabe que uma plataforma de cobrança digital, ela também é muito eficiente em um processo que acontece bem antes, que é a prevenção à inadimplência. Você poderia me explicar mais sobre isso? Então, quando a gente começou a atuar, a gente tinha um foco grande na cobrança, que era assim, o cliente ficou inadimplente, a gente passava a assumir o processo em nome do cliente para poder fazer, em nome do credor, né, para fazer a negociação. Só que a gente viu que o ciclo a gestão do churn, ele vai além de quando o cliente fica inadimplente. Então a gente passou a agregar dentro dessa jornada todo o processo de onboarding digital. Então, quando você tem um cliente novo, por exemplo, numa empresa, a gente entra oferecendo tecnologias também digitais para poder o quê? Para poder validar se foi feito a entrega de um produto, se foi feita a instalação de um produto, para validar se o que ele comprou é o que foi entregue, porque muitas vezes a gente tem empresas de TV, por exemplo, que tem um pacote. Ah, é esse pacote mesmo? Está funcionando? Não está? Você quer trocar o pacote, você não quer cadastrar em débito automático, não quer cadastrar débito no cartão. Então todas essas interações a gente faz através de tecnologia, não precisa do humano, né? E cria uma jornada digital antes do vencimento da primeira fatura, de modo que a gente vai aculturando o cliente no processo digital e principalmente evita que ele não pague a primeira fatura. Então esse é o objetivo, é você trazer ele para o mundo digital, garantir que ele vai ter a primeira fatura, que ele tem um produto entregue, que ele recebeu o que ele comprou, que ele está satisfeito, né? E se não estiver satisfeito, entra o humano para poder ajudar a resolver, mas assim, isso é um transbordo mínimo, né? Então assim, a gente atua de uma maneira muito forte atualmente em toda a gestão do churn, que vai desde esse onboarding digital, tem um momento que o cliente fica inadimplente, e também dentro do ciclo de cobrança que a gente tem do cliente inadimplente, a gente tem momentos onde a gente pode oferecer até uma reativação de um serviço, né, e trazer esse cliente de volta para ser um cliente ativo, né? E de um modo geral, qual é o impacto de uma plataforma de cobrança digital na satisfação e na retenção do cliente, Luiz? Eu acho que tem tudo a ver, né? Na verdade, quando você oferece um ambiente para o cliente, né, digital, que faz com que ele tenha uma jornada fluida de atendimento para realmente resolver o problema dele com alternativas, né, eu acho que você não tem como falar que você contribui para não só para a recuperação desse cliente, mas também para a retenção, porque a maioria dos nossos clientes são clientes com dívidas recorrentes, né? O cliente ele está inadimplente por um período, mas ele vai voltar a ser cliente ativo assim que ele pagar e restabelecer o serviço dele, né? Então assim, dentro disso, quais são os benefícios que o cliente tem e que fazem com que ele tenha uma satisfação? É a facilidade de pagamento, ele tem lá as diversas formas de pagamento à disposição o tempo todo. Ele tem uma comunicação clara e transparente, você padroniza a forma de se comunicar com esse cliente, diferente do que é um atendimento humano, muitas vezes, né? Você pode personalizar aquilo que a gente comentou anteriormente, personalizar essa sua experiência, né? Cada cliente tem uma característica, apesar de ser padronizado, ele é padronizado para aquele perfil de público, né? Você tem clientes que você oferece
um tipo de negociação, tem clientes que você oferece outra, e aí a gente vai aprendendo, né, e retroalimentando a plataforma para poder personalizar essa experiência. Você consegue ter uma resolução de problemas mais rápida, né, a partir de um banco de informações já pré-definidas e retroalimentada pela plataforma, e maior conveniência, né? Acho que a conveniência é o principal no modelo digital, né? Acho que esse é um dos pontos importantes que a gente sempre oferece, né? Uma conveniência para garantir que a jornada seja uma jornada, apesar de ser um tema delicado, né? Mas que seja uma coisa que ele se sinta acolhido e que tenha realmente uma empresa que quer resolver o problema desse cliente inadimplente. E qual é a sugestão que você dá para um profissional que deseja levar essa tecnologia para a empresa dele? E quais são os pontos de atenção que ele precisa considerar nessa busca? Então, quando você vai contratar um processo, uma plataforma, né, ou um processo de cobrança digital, primeiro você tem que entender quais são as suas necessidades, né? A gente tem clientes que têm uma necessidade onde a gente gestiona todo o ciclo realmente de churn dele, né, com N front-ends, seja portal, seja chatbots. A gente faz a gestão da régua de relacionamento nas diversas tecnologias, a gente integra com todo o ambiente. Então são clientes que têm uma complexidade grande e que querem que a identidade que esteja sendo utilizada dentro da cobrança seja a própria identidade do credor. Então a gente trabalha no modelo white label. Tem clientes que falam, não, eu só quero o portal de negociação, né? Eu quero que você seja o meu gestor de tecnologia para o portal de negociação. Então, se você não identificar realmente qual é a demanda que você tem, você acaba comparando tecnologias diferentes. Então, assim, a gente tem N empresas que fornecem cobrança digital, mas tem empresas que fornecem só o portal, tem empresas que fornecem só o chatbot, tem empresas que fornecem tudo, tem empresas que fazem a régua de relacionamento e tem tecnologia para isso, tem empresas que não. Então, assim, é importante você realmente saber o que você precisa para poder definir quem que você vai considerar no seu processo de análise, né? Eu acho que é importante você usufruir um pouco da tecnologia, ver uma demonstração detalhada, ver como é que é a experiência do usuário dentro da plataforma. Eu acho que isso é um ponto importante, não é só, que a gente brinca, né? Só o PowerPoint, eu acho que não é a melhor forma de você avaliar uma tecnologia que vai trabalhar a experiência do seu cliente, né? A gente tem que pensar na parte de segurança, né? Quão robusta é a tecnologia, qual o perfil dos clientes que você atende, para saber a robustez que você tem que imprimir dentro do seu ambiente para poder trazer segurança, se essa empresa tem processos de auditoria constante da plataforma para poder ter um ambiente seguro, porque no final do dia a gente está trabalhando com dados, né? A gente recebe uma grande massa de dados, tem clientes que a gente recebe 5 milhões de nomes, tem clientes que a gente recebe 6 milhões de nomes, né? E tem clientes de 1 milhão, então tem de todo porte, tem de clientes de 10 mil, de 100 mil, mas não importa a quantidade, para cada nosso cliente, os seus CPFs, os seus CNPJs que nos são confiados são importantes, né? Então a gente tem que realmente pensar que a segurança é um dos fatores muito importantes. E aí a gente pode dizer que a gente já passou por N auditorias e passa regularmente, né? De grandes empresas auditando o nosso ambiente, fazendo testes, e realmente esse é um dos nossos diferenciais, né? E, naturalmente, se você avaliar os resultados que a gente consegue e as credenciais, eu acho que você tem que avaliar isso de todas as empresas que você está olhando, né? Eu acho que se você olhar todos esses pontos, você acaba tendo parâmetros para poder tomar a melhor decisão de como seguir com um parceiro de cobrança digital. Luiz, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os planos da Negocie atualmente, a Negocie Online. Legal. Eu acho que a gente tem esse ano um desafio muito grande, né? A gente sempre trabalhou, a gente foi um dos pioneiros, se não o pioneiro em cobrança digital, mas a gente apareceu muito pouco. Por quê? Porque o nosso modelo de atuação é um modelo white label. Então a gente está por trás de grandes concessionárias de energia, grandes empresas de telecomunicações, grandes empresas de TV por assinatura, sem aparecer. Por quê? Porque a gente faz toda a nossa oferta com a cara com a identidade visual desse nosso cliente.
Só que a gente tem hoje na nossa carteira uma base muito rica de clientes, né, que são de devedores, né, vamos dizer assim, que são desses vários clientes que a gente atua. E a gente até então tinha um foco em white label e resolveu, a partir desse ano, trabalhar com uma oferta de marketplace de dívidas, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. A gente já está lançando agora o marketplace de dívidas. O nosso foco, a partir de agora, né, o nosso roadmap, ele está muito baseado em novas tecnologias e serviços que serão agregados a esse marketplace. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente vê que o mercado cada vez mais incorpora tecnologias novas que faça com que o cliente tenha um atendimento cada vez mais customizado, né? Se a gente pegar hoje o momento do mercado, a gente está falando muito do chamado contextual bank, né? Que é isso, né? Que na verdade são serviços financeiros baseados no momento e no contexto no qual o cliente se encontra, né? Esse contextual bank, somado a tecnologias como Open Bank, Banking as a Service, né? Na verdade, a gente enxerga que vão revolucionar esse mercado daqui para frente, né? Customizando cada vez mais a experiência. E por que não a gente pensar nesse conceito também de contexto para o mercado de cobrança, né? Por que não a gente pensar que a gente tem que cada vez mais aprimorar a nossa missão de trazer realmente a melhor oferta para o cliente com a melhor opção para ele negociar no momento certo, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, é isso que a gente persegue todo dia na empresa, né? É realmente pensar na experiência desse cliente como uma experiência única, né? Então, acho que com isso a gente vai ter cada vez mais uma oferta para o mercado diferenciada e vai conseguir sempre estar inovando e trazendo essa inovação para os nossos clientes. Esse foi um papo muito interessante, não é mesmo? Então eu tenho uma dica imperdível para você conhecer ainda mais sobre esse assunto. Nos canais da Negocie Online, você pode conferir várias informações sobre recuperação de crédito e tecnologia nesse setor. E eu garanto que são dicas que você pode levar para sua empresa e reduzir a inadimplência de seus clientes. Então vamos combinar o seguinte? Assim que terminar essa edição de Radar Financeiro, você corre lá no nosso site, tá bom? O endereço é negocieonline.com.br/empresas. Esse foi o Radar Financeiro, seu podcast oficial sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. Em breve voltaremos com mais novidades sobre esse setor. Eu sou a Cris Santos e hoje entrevistei o Luiz Ferraz, CEO da Negocie Online, uma fintech do grupo AxiStage. E se você deseja conhecer mais sobre as soluções da Negocie Online para recuperação de crédito, é só você acessar o site negocieonline.com.br/empresas. Já o site da AxiStage é site.axistage.com.br. Luiz, muito obrigada pela participação e também por compartilhar com a gente tudo sobre o universo de recuperação de crédito. Cris, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e tudo que a gente tem feito nesse universo aí de cobrança e recuperação de crédito para os nossos clientes. E não esqueça de seguir o Radar Financeiro e a AxiStage nas mídias sociais. No Facebook, no LinkedIn, no YouTube, é só você procurar por AxiStage. E lá no Instagram, o perfil é @AxiStageBR. Até o nosso próximo episódio.